Viajar pelo espaço parece ser o próximo passo natural para a humanidade. Afinal, já conquistamos os céus, cruzamos oceanos, escalamos montanhas e até criamos máquinas que voam por cima das nuvens. Então, por que ainda estamos presos aqui na Terra? A verdade é que o espaço é imensamente hostil, ele não perdoa erros, não há oxigênio, não há gravidade como conhecemos, e tudo lá fora, desde a radiação até a falta de pressão, parece querer nos destruir. Em mais de 60 anos de exploração espacial, o lugar mais distante que um ser humano já alcançou foi a Lua, apenas 384 mil quilômetros daqui. Pode parecer muito, mas em termos cósmicos, isso é praticamente ali na esquina. Então, por que não fomos além? Bom, porque mesmo esse pequeno passo foi um feito absurdo de engenharia, coragem e sorte. Os astronautas da missão Apollo viajaram em cápsulas com tecnologia inferior à de um celular atual, enfrentando riscos que hoje parecem impensáveis. Foi preciso um esforço gigantesco, bilhões de dólares e o impulso político global para que pudéssemos tocar a superfície lunar. E mesmo assim, nunca mais voltamos desde 1972. Agora, imagine viajar até Marte, um planeta que está, em média, a 225 milhões de quilômetros da Terra. Uma viagem de ida que pode levar de 6 a 9 meses. Isso se tudo der certo. Os desafios? Inúmeros. Precisamos proteger os astronautas da radiação solar, garantir comida, água, oxigênio, reciclagem de resíduos, comunicação com atraso, suporte psicológico e um sistema de emergência em um lugar onde não há hospitais nem resgate. Mas e o retorno? Bom, isso é outra história. Se houver problemas, eles estarão sozinhos por lá. Mas e se olharmos ainda mais longe, para fora do nosso sistema solar? Próxima Centauri B é um exoplaneta que orbita a estrela mais próxima de nós, além do Sol. Ele está a, entre aspas, apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que se viajássemos na velocidade das sondas espaciais mais rápidas já criadas, levaríamos mais de 70 mil anos para chegar lá. 70 mil anos para uma única viagem de ida. É por isso que, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, o espaço continua sendo o nosso maior desafio, é a última fronteira. E para atravessá-la, precisamos muito mais do que foguetes poderosos. Precisamos de ideias revolucionárias, de cooperação global, de coragem e de tempo. E pensando nisso, no vídeo de hoje vamos explorar as barreiras que nos impedem de ir além da Terra. Vamos entender o que torna uma viagem espacial tão incrivelmente difícil, o que já conseguimos superar e quais são os planos, alguns bem reais, outros ainda puramente teóricos, para um dia, talvez, sairmos do berço da humanidade e nos tornarmos de fato uma espécie interestelar. Mas antes de começar, é bom deixar claro que tudo que envolve viagens espaciais ainda é muito especulativo. Então, muito do que veremos a seguir não saiu sequer do papel, e tomaremos a liberdade para realizar alguns experimentos mentais onde tentaremos visualizar como seria uma possível viagem interestelar e até a estadia em um exoplaneta. Dito isso, apertem os cintos, porque nossa viagem espacial começa agora. Você já se perguntou por que, com toda a nossa tecnologia atual, ainda não conseguimos ultrapassar os limites do sistema solar? Já chegamos à Lua, enviamos sondas para as regiões distantes no espaço, mas além da borda do sistema solar, nada. Será que estamos presos em nossa bolha cósmica? Desde os primeiros passos na Lua até as ousadas explorações das sondas Voyager, a humanidade tem se aventurado além do nosso planeta natal. No entanto, ao olharmos para as estrelas que pontilham o céu noturno, surge a questão: por que ainda não avançamos além dos limites do nosso sistema solar?
Tecnologicamente, demos passos gigantescos. Construímos foguetes que desafiam a gravidade e telescópios que capturam imagens de galáxias distantes. Mas, ao tentarmos ir além de Urano e Netuno, encontramos desafios que nos lembram da imensidão e da complexidade do cosmos. A velocidade da luz, nossa medida atual para grandes distâncias, impõe limites severos às nossas explorações atuais. Então, a pergunta que fica é: será que é realmente impossível sair do sistema solar? Será que algum dia a humanidade será capaz de realizar esse feito incrível? Para entender por que é tão difícil sair do sistema solar, primeiro precisamos medir o tamanho colossal do sistema em que vivemos. Quando falamos em sistema solar, não estamos apenas nos referindo aos planetas e suas luas. Ele também inclui asteroides, cometas e, acima de tudo, a imensa região conhecida como Nuvem de Oort, que pode se estender até 100 mil unidades astronômicas além do Sol. Lembrando que uma unidade astronômica equivale à distância média entre a Terra e o Sol, ou seja, cerca de 150 milhões de quilômetros. Isso significa que o sistema solar pode chegar a uma extensão de até 15 trilhões de quilômetros. Consegue imaginar o quão grande isso é? Esse tamanho é tão gigantesco que, mesmo as naves mais rápidas já construídas pela humanidade, conseguiriam percorrer apenas uma pequena fração dessa distância. Pra gente ter uma ideia, a sonda Voyager 1, lançada em 1977, viaja há mais de 45 anos a quase 61 mil quilômetros por hora e mal conseguiu sair do que é considerado a heliosfera, a bolha de partículas carregadas que emanam do Sol. Apesar disso, ela ainda não chegou à extremidade da Nuvem de Oort, o que significa que ainda está longe de sair completamente do sistema solar. Esse fato revela uma verdade dura: nossa tecnologia atual está muito distante de conseguir explorar até mesmo a periferia do nosso bairro cósmico. Mesmo que quiséssemos enviar um sinal ou uma nave às regiões mais externas do sistema solar, o tempo necessário seria de milhares de anos. Nas velocidades atuais, poderiam ser necessários mais de 30 mil anos para atravessar todo o sistema solar. Mas não se trata apenas da distância. Também existe o problema da energia. As leis da física são claras. Para que uma espaçonave consiga escapar totalmente do sistema solar, ela precisa atingir uma certa velocidade para vencer a gravidade do Sol, que na órbita da Terra é de cerca de 42 km por segundo. A espaçonave tripulada mais rápida já construída foi a Apollo 10, que chegou a aproximadamente 11 km por segundo. Isso é menos da metade dos 42 km por segundo necessários para escapar diretamente do sistema solar. Portanto, não é que a gente não quer sair do sistema solar, é que simplesmente não conseguimos. Nosso sistema funciona como uma prisão cósmica com muros invisíveis, mas incrivelmente difíceis de cruzar. E cada quilômetro que nos afastamos do Sol representa uma batalha contra distâncias imensas, a falta de energia e os limites da nossa tecnologia atual. Surpreendentemente, mesmo nossas espaçonaves mais avançadas não estão preparadas para escapar completamente do sistema solar. Mas por que isso acontece? A resposta está na física fundamental, nas limitações de combustível e na extrema dificuldade de manter uma velocidade tão alta por longos períodos. Para começar, uma nave que queira sair do sistema solar precisa superar a chamada velocidade de escape solar, que varia conforme a distância do Sol. Como vimos antes, na órbita terrestre, essa velocidade é de aproximadamente 42 km por segundo, ou cerca de 150 mil km por hora. Atingir essa velocidade requer uma quantidade tremenda de energia, muito maior do que qualquer foguete tripulado convencional pode fornecer.
As sondas Voyager conseguiram escapar do sistema solar porque foram lançadas com uma ajuda fundamental, a assistência gravitacional. Essa manobra consiste em aproveitar a gravidade dos planetas gigantes, como Júpiter ou Saturno, para ganhar impulso e acelerar sem gastar combustível extra. Isso é como um estilingue cósmico, que lança a nave a uma velocidade maior do que seria possível com motores convencionais. Foi assim que as Voyager conseguiram atingir velocidades próximas a 61.000 km/h, o bastante para vencer a força de atração gravitacional do Sol. Entretanto, essas missões não eram tripuladas e eram extremamente leves. Não carregavam sistemas de suporte à vida, proteção contra radiação cósmica ou combustível extra para retornar. Tudo foi otimizado para reduzir peso e maximizar a aceleração. Uma nave tripulada, por outro lado, precisaria de toneladas de equipamentos adicionais para manter seus ocupantes vivos por décadas ou até séculos. Isso, como você deve imaginar, aumentaria o peso e exigiria uma quantidade ainda maior de energia para atingir a velocidade necessária. Além disso, as Voyager tiveram décadas para alcançar as regiões externas do sistema solar. Uma missão tripulada não pode durar tanto tempo sem avanços radicais em criogenia, reciclagem de recursos e geração de energia. A realidade é que nossas espaçonaves atuais simplesmente não foram projetadas para missões interestelares. Os sistemas de propulsão química, embora eficazes para órbitas próximas e viagens até Marte, por exemplo, não conseguem fornecer o impulso constante necessário para escapar definitivamente do sistema solar. Por enquanto, nossas melhores naves apenas arranham os limites da nossa bolha solar e fazem isso sem humanos a bordo. Se quisermos ir além, precisamos de novas tecnologias, novos materiais e, acima de tudo, de uma revolução na forma como concebemos as viagens espaciais. Em 1977, a humanidade lançou duas de suas missões espaciais mais ambiciosas, Voyager 1 e Voyager 2. Essas sondas não foram criadas apenas para explorar os planetas externos do sistema solar, mas também para seguir adiante, rumo ao espaço interestelar. Mais de 4 décadas depois, ambas continuam viajando em linha reta, se afastando constantemente da influência do Sol e escrevendo uma história que nenhum outro objeto humano conseguiu igualar. A Voyager 1, a mais rápida das duas, é o objeto feito pelo homem que foi mais longe. Atualmente está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, viajando a cerca de 61.000 km/h. Para comparação, a Voyager 2 viaja a aproximadamente 55.000 km/h e está a mais de 19 bilhões de quilômetros de nós. Ambas as sondas já deixaram a heliosfera, a bolha magnética formada pelo vento solar, e estão no que os astrônomos chamam de espaço interestelar, embora ainda não tenham saído inteiramente do sistema solar. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, como assim? Como é possível que as sondas Voyager estejam no espaço interestelar e, ao mesmo tempo, não tenham saído do sistema solar? O que ocorre é que a fronteira técnica do sistema solar, como vimos, não é a heliosfera, mas sim a nuvem de Oort, uma capa esférica de cometas e detritos que envolve o sistema solar e pode se estender por até 15 trilhões de quilômetros. Na velocidade atual das Voyager, estima-se que poderiam levar mais de 30.000 anos para atravessar essa fronteira invisível, e provavelmente muito antes de chegarem lá, deixarão de funcionar completamente. Mas as Voyager não são apenas sondas científicas, também são mensageiras. A bordo, carregam o famoso disco de ouro, uma mensagem interestelar criada por uma equipe liderada por Carl Sagan. Esse disco contém saudações em 55 idiomas, sons da Terra, músicas de várias partes do mundo e mais de 100 imagens que representam a diversidade do nosso planeta.
A ideia era simples e poderosa. Se alguma civilização inteligente encontrar a sonda algum dia, mesmo depois que a raça humana tiver desaparecido, saberá que não esteve sozinha, ou pelo menos que não estava. Ou seja, as Voyager são cápsulas do tempo lançadas no vazio do cosmos. Não procuram um destino, apenas vagam, cruzando a escuridão infinita. São o grito silencioso de uma espécie que, embora confinada ao seu sistema estelar, ousou estender a mão em direção às estrelas. Viajar até outra estrela tem sido, durante séculos, o sonho supremo de astrônomos, escritores de ficção científica e visionários. Mas transformar esse sonho em realidade é uma das tarefas mais complexas que a humanidade já tentou. E a grande pergunta que continua sem resposta é: algum dia conseguiremos realizar esse feito? Ou isso é algo completamente impossível? A estrela mais próxima do Sol é Próxima Centauri, localizada a cerca de 4,24 anos-luz de distância, ou aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Para ter uma noção, se uma espaçonave viajasse à mesma velocidade da Voyager 1, levaria mais de 70 mil anos para chegar lá. Definitivamente, precisamos de outro tipo de propulsão. Felizmente, alguns projetos já exploram novas tecnologias. Um dos mais conhecidos é o Starshot, uma iniciativa que propõe enviar pequenas sondas do tamanho de um chip eletrônico a velocidades de até 20% a da luz. Mas como isso funcionaria? Esses chips utilizariam velas solares impulsionadas por potentes feixes de laser disparados da Terra. E isso não é ficção científica. Se esse projeto der certo, essas microsondas poderiam chegar à Próxima Centauri em apenas 20 anos. E isso é incrível quando levamos em consideração a distância que nos separa do sistema Alpha Centauri. Mas o problema é que estamos falando de naves sem a capacidade de transportar humanos, e a infraestrutura necessária para lançar esse tipo de sistema em grande escala ainda não existe. Outro conceito é o da propulsão nuclear, que poderia oferecer velocidades muito maiores do que os combustíveis químicos. Projetos como o Orion ou o Daedalus propunham usar explosões nucleares controladas para impulsionar naves gigantes. Embora fascinantes, esses projetos são complexos, caríssimos e carregam enormes desafios éticos e técnicos, principalmente no quesito segurança. Ideias ainda mais teóricas também têm sido estudadas, como motores de fusão ou os famosos motores de dobra espacial, inspirados na ficção científica. O problema é que muitas dessas tecnologias sequer existem, nem mesmo em laboratório. Até existem alguns cálculos mostrando que realmente são possíveis, mas ainda estão apenas no papel, esperando que a física nos permita transformá-las em realidade. Apesar desses avanços e conceitos, a verdade é que ainda estamos muito longe de alcançar as estrelas. Por enquanto, nenhum projeto humano chega perto de enviar uma espaçonave tripulada para fora do sistema solar, muito menos rumo a outra estrela. Porém, a ciência avança e o que parece impossível hoje pode se tornar uma parte da nossa história amanhã. Imagina só um futuro em que a humanidade finalmente deixa o sistema solar, não como uma sonda robótica, nem como um experimento científico, mas como uma civilização consciente cruzando a fronteira de seu berço cósmico. Esse momento marcaria um antes e depois na história da nossa espécie. Sair do sistema solar não seria apenas uma conquista tecnológica, mas também uma afirmação existencial. Estamos prontos para ser parte ativa do universo. Do ponto de vista científico, alcançar esse marco significaria que dominamos tecnologias que hoje apenas começamos a compreender. Teríamos resolvido os problemas como a geração de energia em larga escala, a proteção contra a radiação cósmica, a hibernação humana ou o suporte à vida por séculos de viagem. Também significaria que aprendemos a construir espaçonaves autossustentáveis, capazes de cruzar distâncias interplanetárias e interestelares.
Em outras palavras, uma humanidade capaz de deixar o sistema solar seria uma humanidade bem mais evoluída que a atual, não só no quesito intelectual e tecnológico, mas principalmente no social. Esse sonho, no entanto, também tem seu lado duro. Sair do sistema solar não será para todos. No começo, apenas alguns pioneiros conseguirão realizar essa tarefa. Talvez gerações inteiras vivam e morram a bordo de naves, sem conhecer outro céu além daquele visto por uma cápsula perdida no vazio. Essa será uma viagem sem volta, um salto no abismo, uma aventura sem garantias. Mas também será o maior ato de fé e coragem que nossa espécie já realizou. À medida que avançarmos como civilização, novas perguntas surgirão. O que encontraremos além? Estamos sozinhos? Será que algum dia conseguiremos colonizar outros sistemas planetários? Ninguém sabe, mas o importante é que quando chegar esse dia, quando uma espaçonave humana cruzar pela primeira vez o limite final da nuvem de Oort, o universo deixará de ser um sonho inalcançável e começará a se tornar nosso novo lar. Viajar pelo universo parece simples nos filmes. Uma nave faz um barulho esquisito, uma alavanca é puxada e em segundos ela desaparece na velocidade da luz. Mas aqui, no mundo real, as coisas são um pouco mais complicadas. A física não colabora tanto como na ficção. E, acima de tudo, há uma pergunta que continua travando nossos planos cósmicos. Como mover uma nave a distâncias absurdas, gastando o mínimo possível de energia? Durante décadas, engenheiros e cientistas buscaram alternativas aos tradicionais foguetes químicos. Ideias brilhantes já surgiram, algumas ainda em fase de testes, outras apenas no papel. Mas será que estamos olhando para o lugar certo? E se a resposta não tiver em motores futuristas, combustíveis exóticos ou reatores interplanetários, mas em algo que já conhecemos há milhares de anos? Quando falamos sobre viajar pelo espaço, sempre existe um problema gigantesco e inevitável que precisamos enfrentar: a energia. Basicamente, é ter o tipo certo de combustível para chegar ao destino. Toda a história de ficção científica traz algumas soluções absurdas para contornar esse problema energético, como núcleos de dobra, hiperespaço e motores impossíveis. Por mais que seja legal ver essas naves futuristas nos filmes, infelizmente nenhuma dessas tecnologias existe no mundo real atualmente. E embora descobertas revolucionárias possam mudar tudo no futuro, provavelmente nós não veremos a criação delas na nossa geração. Mas isso não significa necessariamente que nunca veremos uma espaçonave cruzando os espaços entre as estrelas da nossa galáxia. Significa apenas que precisamos encontrar um novo jeito de alimentar essas naves. E o melhor lugar para começar a procurar talvez esteja bem no nosso passado. Por milhares de anos, os humanos viajaram em barcos movidos a remos de madeira ou velas impulsionadas pelo vento. Esses navios não carregavam combustível e mesmo assim cruzaram oceanos enormes, aproveitando as forças da natureza. Até hoje, veleiros deslizam pelo oceano movidos apenas pelo ar. Agora, e se aplicássemos esse mesmo princípio no espaço? Pensa comigo, o que move um veleiro? A resposta parece óbvia, certo? O vento. Mas de onde vem o vento? Bom, o vento é gerado por diferenças de temperatura. Algumas partes da Terra aquecem mais, enquanto outras esfriam. O ar quente, menos denso, tende a subir, criando áreas de baixa pressão. Já o ar frio, mais denso, desce, formando áreas de alta pressão. O vento é então o movimento do ar de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, que a todo momento está desesperado para equilibrar essas diferenças. E no coração de todo esse processo está o Sol, o motor de todo o clima e da vida na Terra.
ou seja, de certa forma, os veleiros são movidos à energia solar. Por milênios, velas permitiam que a humanidade atravessasse oceanos, mas mesmo as maiores viagens pelos mares não se comparam ao espaço vazio além do nosso planeta. O oceano é vasto, mas o espaço é quase infinito. Um vácuo puro, onde nada empurra, puxa ou se move sem um propósito. Então, como viajar por ele de forma eficiente? Os foguetes atuais são lentos e ineficientes demais para nos levar até as estrelas. Missões como a Apollo, o ônibus espacial ou os voos da SpaceX usam combustível químico. Eles queimam quantidades gigantescas de propelente só para escapar da gravidade da Terra. E, mesmo alcançar nossos vizinhos planetários, é algo incrivelmente difícil com foguetes químicos. Por isso, os cientistas têm buscado formas novas de acelerar o transporte espacial, como propulsão nuclear, motores de íons e até motores de antimatéria. Todas essas ideias são promissoras, mas trazem desafios enormes. Exigem combustível demais, ainda não são eficientes o suficiente ou a ciência por trás delas simplesmente não está pronta. Próxima Centauri, o sistema estelar mais próximo, está a apenas 4 anos-luz, mas com os foguetes de hoje, essa distância parece inalcançável. Então, se os motores tradicionais não nos levarão até lá, o que levará? Bom, entre os sistemas modernos de propulsão, os motores de íons são os mais eficientes em termos de combustível. Eles usam campos elétricos para gerar impulso, permitindo que a espaçonave acelere aos poucos com o tempo. Com combustível suficiente, um motor de íons poderia atingir velocidades impressionantes, muito além do que foguetes químicos conseguem. Mas, como tudo, há um problema. O gás necessário para produzir os íons, geralmente o xenônio, é limitado. Simplesmente não conseguimos carregar o bastante para a aceleração necessária em viagens tão longas entre as estrelas. Então, pelo menos por enquanto, motores de íons, infelizmente, não são uma boa opção para viagens interestelares. Bom, já deu para perceber que as distâncias absurdas do cosmos tendem a dificultar qualquer viagem espacial, por mais próxima que possa ser, levando em consideração a imensidão do universo, claro. Mas e se utilizássemos a coisa mais rápida já feita pelo homem para realizar essa viagem? Será que ela seria capaz de visitar pelo menos nossa vizinhança galáctica? A sonda Solar Parker atualmente detém o recorde de velocidade como a espaçonave mais rápida já lançada, acelerando em direção ao Sol a mais de 690 mil km por hora. Mesmo a essa velocidade altíssima, levaríamos mais de 7.000 anos para chegar até Próxima Centauri. Uma sonda lançada hoje só retornaria dados significativos daqui a 150 séculos. Então, se os foguetes não nos levarão até as estrelas, então o que levará? A resposta talvez não esteja em mais combustível ou motores maiores, mas em algo completamente diferente, algo que não exige combustível nenhum, como barcos à vela movidos pelo Sol. E se fizéssemos o mesmo com uma espaçonave? Bem, na verdade já fizemos. A tecnologia se chama vela solar. Ela não é movida por motores, mas pela suave pressão da luz, do mesmo jeito que uma pipa é empurrada pelo vento. O Sol emite fótons, partículas minúsculas sem massa, mas que carregam energia e momento. E mesmo não possuindo massa de repouso, elas exercem força quando colidem com uma superfície. Quando atingem uma vela solar altamente reflexiva, não desaparecem ou ricocheteiam aleatoriamente. Elas transferem parte do seu momento para a vela, a empurrando para frente. Como vimos, diferente dos foguetes químicos, velas solares não queimam combustível. Elas aproveitam o fluxo constante de fótons da luz solar. O impulso inicial é fraco, é verdade, mas ele nunca para. E essa aceleração contínua permite que a nave atinja velocidades incríveis com o tempo, muito além do que qualquer motor convencional poderia alcançar. Para funcionar, a vela precisa ser ultraleve, resistente e altamente reflexiva, porque se
se ela absorve luz em vez de refletir, não haverá impulso, só aquecimento. E nesse caso, desperdiçamos energia em calor e não em movimento. Beleza, temos velocidade, mas e a manobra? Bom, para controlar a nave, basta alterar o ângulo da vela, como um veleiro que navega contra o vento. Ou seja, a luz não é só o motor, ela também é o leme, a bússola e o combustível que impulsiona a vela para frente, ao mesmo tempo em que oferece controle preciso sobre o caminho da espaçonave. Agora vem a parte boa, isso não é algo que está apenas no papel. Em maio de 2010, a agência espacial japonesa lançou com sucesso a Icarus, uma espaçonave movida a vela solar, completamente sem combustível. A sonda chegou a atingir velocidades de milhares de quilômetros por hora. Ela passou por Vênus e continuou enviando dados por 5 anos. Com uma assistência gravitacional do planeta nublado, a Icarus atingiu uma velocidade máxima de 12.000 km por hora e, se tivesse a oportunidade, poderia ter ido ainda mais rápido, talvez até superar a Voyager, que viaja a 60.000 km por hora. E não vai pensando que esse foi o único teste utilizando essa tecnologia. Em junho de 2019, a vela solar Light Sail 2 da Planetary Society usou apenas a luz solar para alterar sua órbita ao redor da Terra, provando que o controle por vela solar realmente funciona. Já em setembro de 2024, a NASA lançou a missão ACS-3, que conseguiu abrir sua vela solar de 9 metros de largura. A aceleração foi pequena, mas mensurável. No entanto, uma das hastes entortou, o que causou alguns problemas. Ainda assim, a espaçonave continua fornecendo dados valiosos. Essas missões provam que velas solares funcionam, mas para chegar até as estrelas, talvez a luz do Sol não seja suficiente. Pode ser que precisemos de algo a mais, um impulso extra. E esse empurrão pode vir de lasers potentes instalados aqui na Terra. O projeto Breakthrough Starshot, proposto em 2016 por Yuri Milner, Stephen Hawking e Mark Zuckerberg, quer usar lasers para acelerar velas solares a até 20% da velocidade da luz, rápido o bastante para alcançar a próxima Centauri em apenas 20 anos, ao invés de 7.000. O problema é o custo. Construir o Starshot custaria bilhões de dólares. Não que isso seja problema para eles. Embora o Sol possa nos impulsionar, os lasers de alta potência podem realmente fazer a diferença na velocidade da nave. Estações de laser no espaço até poderiam funcionar, mas nunca teriam a mesma potência que um conjunto imenso de lasers sendo disparados aqui da Terra. O princípio é simples, disparando um laser potente contra a vela, os fótons a empurrariam da mesma forma que a luz solar. Mas, ao contrário do Sol, um laser pode concentrar uma quantidade enorme de energia em uma área minúscula, acelerando a vela muito mais rápido do que qualquer luz estelar natural seria capaz. O conjunto de lasers teria que ser gigantesco, possivelmente com quilômetros de largura, mas não seria perigoso, a menos que algo como um pássaro ou um avião cruzasse o feixe. E, como o espaço é praticamente vazio, o risco de danos fora da atmosfera é mínimo. Agora, vamos supor que essa nave seja realmente construída. Uma vez fora do sistema solar, controlar a direção da vela se torna muito mais difícil. A intensidade da luz diminui rapidamente à medida que se afasta da fonte, então a maior parte da aceleração precisa acontecer no início da viagem, o que torna o direcionamento inicial extremamente importante. Quando a vela solar chegar ao sistema estelar de destino, frear, em teoria, é simples. Basta girar a vela para que ela encare a luz da nova estrela. Assim, a mesma pressão luminosa que antes empurrava para frente, agora age como freio. Muito provavelmente, esse mecanismo funcionaria de forma autônoma, já que enviar um sinal aqui da Terra até a próxima Centauri não seria muito viável. Mas, supondo que a gente consiga fazer tudo isso direito e que uma nave com vela solar consiga atravessar o vazio entre as estrelas da nossa galáxia. E aí, o que faríamos com essa capacidade? Bom, de novo, podemos olhar para a história.
Bastou provar que um navio podia cruzar o Atlântico rumo ao oeste e encontrar novas terras, que uma nova era da exploração começou. O desconhecido nos atrai, ele nos chama e, inevitavelmente, a humanidade vai responder. Mas precisamos pensar grande. Uma nave tripulada utilizando vela solar exigiria uma vela gigantesca, com quilômetros de largura, algo que só poderia ser fabricado e montado no espaço. Bom, já temos uma ideia de como resolver o principal problema de uma viagem espacial longa, que é a propulsão. Mas, claro, outros problemas importantes surgirão. A nave precisaria de escudos pesados contra a radiação, e a falta de gravidade durante uma viagem tão longa traria riscos sérios à saúde. O suporte de vida teria que ser extremamente confiável e capaz de se manter sozinho, sem falar nos outros inúmeros problemas que ainda temos que resolver. Só o tempo dirá se a humanidade irá conseguir. O importante é que o princípio central é sólido. Velas solares não precisam de combustível, podem atingir velocidades incríveis e talvez sejam a nossa passagem para as estrelas. No fim das contas, talvez o segredo para conquistar as estrelas não esteja em tecnologias absurdamente complexas ou motores que desafiam as leis da física, mas sim em voltar às nossas raízes, usar o que a natureza já nos oferece, como sempre fizemos. Por milhares de anos, navegamos os oceanos aproveitando o vento, sem precisar de combustível, sem precisar entender cada detalhe da atmosfera, apenas confiando que o vento sopra, que o sol brilha e que, com as velas certas, podemos chegar muito longe. Hoje, o oceano a ser cruzado é o espaço. Embora ele seja muito mais frio, mais escuro e muito mais vasto, o princípio continua o mesmo: uma vela, uma força constante e um destino distante. A vela solar pode parecer frágil diante da imensidão do cosmos, mas ela carrega algo poderoso, a simplicidade, e é justamente essa simplicidade que pode nos levar onde nenhuma nave foi antes. Claro, ainda há desafios gigantescos pela frente. Precisamos entender como manter humanos vivos durante anos, talvez décadas, em um ambiente hostil. Precisamos proteger essas naves da radiação, construir estruturas enormes no espaço e, quem sabe, aprender a viver longe da Terra. Mas toda jornada começa com o primeiro passo, e ele já foi concluído. Seja com a luz do sol ou com lasers disparados da Terra, não importa. O que importa é que estamos, finalmente, aprendendo a velejar pelo cosmos. E, quem sabe, daqui a algumas gerações, iremos olhar para trás e perceber que tudo começou com uma simples ideia: deixar a luz nos guiar. Porque, no fim, talvez não seja preciso vencer o espaço com força bruta. Talvez seja preciso apenas aprender a dançar com a luz. O ano é 2225 e a humanidade realizou o impossível. Após um século viajando pelo vazio do espaço, uma nave com tripulação humana finalmente chegou à próxima Centauri B, um mundo que antes existia apenas nos sonhos mais distantes. 4 gerações nasceram, viveram e morreram a bordo da nave, sem jamais tocar o solo ou sentir o vento no rosto. Agora, seus descendentes pisam em um terreno alienígena pela primeira vez. Mas esse planeta não é a Terra. O céu tem um tom avermelhado, o ar é venenoso e até mesmo a gravidade é uma inimiga invisível. Os próximos 10.000 dias testarão ao extremo cada um dos astronautas. Será que conseguirão construir um futuro aqui? Ou os sacrifícios dos ancestrais terão sido em vão?
Após um século de avanços em tecnologia espacial, a humanidade finalmente encontrou uma maneira de viajar pelo espaço de forma eficiente. Com esse novo sistema de propulsão, foram necessários apenas 100 anos para alcançar a Próxima B. Ao entrar em órbita ao redor do exoplaneta, os colonos se reúnem nas janelas de observação, todos com os olhos fixos no mundo alienígena abaixo. Ele é menor que a Terra, com uma superfície que parece uma mistura de planícies rochosas e brilhos de gelo. Agora, os astronautas precisam tomar uma decisão difícil: se estabelecer na zona do crepúsculo uma estreita faixa entre os extremos ou arriscar a vida nos ambientes mais hostis do planeta. O momento é ao mesmo tempo emocionante e assustador, mas a resposta parece óbvia. Pela primeira vez em um século, os colonos não são mais viajantes, são pioneiros. Mas os desafios à frente colocarão à prova sua resiliência como nunca antes. A primeira nave auxiliar inicia a descida até a superfície de Próxima B. O pouso é turbulento. A gravidade mais intensa do planeta puxa impiedosamente o corpo dos colonos. Finalmente, a nave aterrissa em uma planície árida e rochosa próxima ao Equador, local escolhido por sua temperatura relativamente estável e pelo acesso ao gelo subterrâneo. A atmosfera é fina demais e recheada de gases tóxicos, dióxido de carbono, metano e enxofre, tornando impossível respirar sem trajes espaciais avançados. Assim que pousam, equipes de cientistas, engenheiros e especialistas em suporte à vida entram em ação. Habitats pré-fabricados são montados e um pequeno reator de fusão nuclear é ativado para fornecer energia à colônia. A água, reciclada por 100 anos na nave, começa a ser extraída e purificada. Mas, mesmo com as primeiras estruturas surgindo sobre o solo alienígena, uma realidade cruel se impõe. Esse mundo não foi feito para humanos. 55 dias após a chegada, a gravidade mais forte começa a cobrar seu preço. Os colonos ficam mais baixos, seus ossos se tornam mais densos e os músculos mais fortes. Mas tudo isso tem um custo. O cansaço é constante e os ferimentos são frequentes. Então surgem os primeiros sinais de uma doença leve no sistema respiratório, causada por traços microscópicos presentes na atmosfera. As equipes médicas correm para entender e tratar a doença. Em meio à tensão, a hipótese de algumas pessoas se espalha. E se nesses 100 anos a humanidade criou uma tecnologia de propulsão mais avançada e enviou uma outra equipe de astronautas que chegaram antes em Próxima B? Bom, essa ideia cria nos colonos uma mistura de esperança e medo. Mas nenhuma outra nave aparece. Décadas depois, eles descobriram a trágica história da segunda missão enviada da Terra. Ela perdeu contato 40 anos após o lançamento. Mas, por hora, os colonos têm preocupações mais urgentes. Conforme o tempo passa, a sensação de que algo parece errado só aumenta. Na verdade, os colonos sentem isso desde o primeiro dia. Não há nascer do sol nem pôr do sol, apenas uma eterna penumbra que se estende pelo horizonte. Isso acontece porque Próxima B é travado por maré, ou seja, um lado está sempre voltado para sua estrela vermelha e extremamente escaldante, enquanto o outro vive numa noite perpétua e um frio cortante. Avance demais em qualquer direção e você pode ser queimado ou congelado. A única chance de sobrevivência está na zona do crepúsculo, onde as temperaturas são menos extremas. Para tentar lidar com isso, os colonos criam ciclos artificiais. Dentro dos habitats, iluminação e rotinas controladas simulam um dia de 24 horas. Turnos de trabalho, refeições e períodos de descanso são rigorosamente organizados para imitar a vida aqui na Terra. Mas, lá fora, o ambiente continua estranho e hostil. O impacto psicológico é profundo. Alguns colonos sofrem de insônia ou depressão. Outros têm uma sensação constante de deslocamento, como se estivessem vivendo em um sonho. Chegamos no 100º dia e a colônia começa a tomar forma.
Já são 4.538 colonos em solo, enquanto uma pequena tripulação permanece na órbita. A extração de água vira prioridade. Usando eletrólise, os colonos separam moléculas de água em oxigênio e hidrogênio, garantindo ar respirável e combustível. O gelo subterrâneo é aproveitado para beber e irrigar plantações. A produção de alimentos começa em biodomos, onde cultivos geneticamente modificados, principalmente trigo, arroz e leguminosas, são adaptados para crescer sob a fraca luz e a intensa radiação de Próxima B. Mas os desafios estão longe do fim. A gravidade elevada torna a agricultura mais cansativa e as técnicas precisam ser ajustadas ao novo ambiente. Equipes médicas trabalham incansavelmente para ajudar os colonos a se adaptarem. Terapias de luz e suplementos de melatonina são usados para imitar o ciclo terrestre, enquanto programas de fisioterapia ajudam a lidar com os efeitos físicos da gravidade. Porém, o impacto emocional é mais difícil de curar. A penumbra interminável, o zumbido constante das máquinas e o risco sempre presente de tempestades solares pesam sobre a mente de todos. À medida que a colônia cresce, um novo debate ganha força. Até que ponto a engenharia genética será necessária para garantir a sobrevivência? Com a diversidade genética limitada entre os colonos originais, o risco de consanguinidade se tornou uma preocupação real, já que isso pode aumentar o risco de doenças genéticas recessivas em seus descendentes, pois há maior chance de ambos os pais transmitirem o mesmo gene defeituoso. Aconselhamento genético virou algo indispensável e passou a se utilizar material genético armazenado criogenicamente na Terra para introduzir novos traços. Mas o assunto mais polêmico era a edição genética. Para alguns, a sobrevivência da colônia dependia de fortalecer as próximas gerações, as tornando mais resistentes à radiação, mais fortes e adaptadas à gravidade local. Para outros, isso era ultrapassar limites éticos e brincar de Deus. O debate atingiu um ponto crítico com o nascimento do primeiro humano em Próxima B. Batizada de Ava, ela se tornou um símbolo de esperança para o futuro da colônia. Mas sua chegada também trouxe questionamentos difíceis. Será que ela e os nascidos ali seriam o início de uma nova espécie moldada por um mundo alienígena? Ou continuariam humanos conectados à herança da Terra? Seja qual for a resposta, uma coisa era certa: todos faziam parte de um grande experimento científico e cada descoberta é parte essencial dessa missão. Chegamos ao dia 200 e a colônia finalmente alcança estabilidade. Com as necessidades básicas sob controle, a ciência assume o protagonismo. Amostras do solo revelam um ecossistema complexo de vida microbiana, levantando discussões sobre a possibilidade de terraformar Próxima B, ou o risco de que patógenos desconhecidos possam ser uma ameaça. Pesquisas geológicas revelam veios ricos em superligas metálicas, ideais para construção e geração de energia. Atividade geotérmica oferece uma nova fonte energética e regiões vulcânicas prometem minerais valiosos. O nascimento de Ava marca um divisor de águas. Pela primeira vez, a vida verdadeiramente nascida ali. A colônia deixa de ser apenas um acampamento, está se tornando uma sociedade, com toda a complexidade que isso implica. Ao final do primeiro ano, a população ultrapassa os 5.000 habitantes. Torres de cultivo vertical surgem como monumentos futuristas, sustentando a colônia com ecossistemas cuidadosamente projetados. Cientistas desenvolvem remédios a partir de compostos nativos, criando tratamentos para doenças específicas de Próxima B. Acima deles, a nave-mãe ainda orbita o planeta, funcionando como uma estação de pesquisa que estuda a atmosfera e as estrelas próximas. Mas, apesar das conquistas, novos desafios surgem. A órbita de 11 dias gera estações imprevisíveis, padrões de ventos instáveis e tempestades intensas. As erupções solares continuam sendo uma ameaça constante, exigindo reforço nas proteções contra a radiação.
E a maior questão de todas se torna a cada dia mais acalorada: se adaptar ao planeta ou transformá-lo por meio da terraformação. Com o crescimento da colônia, vêm ambições maiores. Novas tecnologias surgem, impulsionadas pela necessidade de não apenas sobreviver, mas prosperar nesse novo mundo. A proteção contra a radiação se torna prioridade máxima, e engenheiros se apressam em desenvolver materiais leves e super resistentes usando minerais locais. As torres agrícolas se expandem, abrigando ecossistemas completos que produzem alimentos, medicamentos e até plantas bioluminescentes para iluminação. O debate sobre terraformação se intensifica. Um grupo defende a adaptação, propondo que a colônia abrace as condições únicas do planeta e aprenda a viver em harmonia com ele. O outro grupo defende a terraformação, convencido de que moldar o planeta para se parecer com a Terra é a chave para a sobrevivência a longo prazo. Os riscos são imensos. Transformar o planeta exigiria recursos colossais e traria consequências imprevisíveis, mas também poderia torná-lo muito mais habitável para as futuras gerações. Enquanto isso, as políticas genéticas passam a ser cuidadosamente avaliadas. Com o risco constante de doenças hereditárias e consanguinidade entre os descendentes dos colonos originais, diretrizes rígidas são estabelecidas para preservar a diversidade genética. Material genético da Terra é introduzido, fortalecendo a população. Técnicas avançadas de edição genética eliminam doenças hereditárias e aumentam a resistência a condições hostis de próxima B. Mas esses avanços acabam provocando transformações culturais que poucos esperavam. Com o tempo, a colônia desenvolve sua própria cultura e tradições. Um novo calendário é criado, baseado nos 11 dias da órbita do exoplaneta. A celebração centenária, realizada a cada 100 ciclos, aproximadamente 3 anos terrestres, se torna um evento importante, marcando o progresso da colônia e homenageando os que sacrificaram tanto para construí-la. A Vigília do Crepúsculo, realizada a cada 33 ciclos, aproximadamente um ano terrestre, celebra a posição única da colônia na zona do crepúsculo. Exibições bioluminescentes iluminam a noite artificial, simbolizando a vida que os humanos trouxeram para esse mundo alienígena. Mas nem tudo é harmonia. À medida que a população cresce, as tensões também aumentam. O debate sobre a terraformação divide os colonos. Alguns defendem mudanças radicais no planeta, enquanto outros pedem cautela. Conflitos crescentes por recursos e decisões de governança testam a unidade da colônia. Ainda assim, apesar das dificuldades, a comunidade continua a evoluir, impulsionada por uma determinação coletiva de sobreviver e prosperar. Cerca de 6.000 dias após o pouso, a colônia faz uma descoberta surpreendente. Astrônomos a bordo da nave-mãe detectam anomalias gravitacionais incomuns no sistema de Próxima Centauri. Análises mais detalhadas revelam cinturões de asteroides desconhecidos e variações nos padrões gravitacionais entre as 3 estrelas do sistema. Isso levanta uma possibilidade instigante. Haveria outras formas de vida por ali? Uma pequena sonda é lançada rumo à Próxima Centauri C, o planeta mais externo do sistema. A jornada levará alguns anos, mas os dados enviados de volta poderão revolucionar a compreensão da colônia sobre seu novo lar e sobre o sistema planetário que agora vivem. Alguns colonos especulam que as anomalias podem ser sinais de inteligência extraterrestre. Outros descartam essa ideia como mera fantasia. Ainda assim, a possibilidade de um contato real, o primeiro contato com uma forma de vida alienígena avançada, ocupa um lugar constante na mente dos habitantes. À medida que a colônia se aproxima de seu 27º aniversário, ela se vê diante de uma encruzilhada crítica. A população já chega a 8.000 pessoas, sendo quase metade nascida em Próxima B.
Esses indivíduos nascidos no planeta são mais baixos, têm ossos mais densos e visão adaptada à baixa luminosidade, sinais claros de adaptação ao novo ambiente. No entanto, também enfrentam desafios únicos, como doenças emergentes, incluindo a já conhecida Síndrome Respiratória de Próxima B. O futuro da colônia mistura promessas e incertezas. Grandes projetos estão em andamento, como a construção de um lago artificial e a ampliação das operações de mineração. Engenheiros sonham com naves de longo alcance para explorar Próxima Centauri C e, quem sabe, até mais além. A nave-mãe, ainda orbitando acima, continua sendo um símbolo poderoso do início de tudo e das possibilidades futuras. Muitos acreditam que grandes espaçonaves continuarão sendo lançadas, levando uma nova geração de pioneiros a outras estrelas. Mas a grande pergunta permanece: que tipo de futuro os colonos irão construir? Continuarão se adaptando à Próxima Centauri B, enfrentando seus desafios e aproveitando suas oportunidades, ou tentarão transformar o planeta, moldando para se parecer com a Terra que deixaram para trás? A resposta moldará não apenas o destino da colônia, mas o futuro de toda a humanidade. E aqui chegamos ao fim dessa jornada imaginária. Uma colônia em Próxima B há 27 anos tentando sobreviver em um mundo que não foi feito para humanos, mas que aos poucos começa a moldar quem somos. Vimos os desafios físicos, emocionais, genéticos e éticos que essa missão impôs. E, mesmo sendo apenas um exercício mental, uma ficção construída com base em ciências e suposições, não deixa de ser um retrato do que poderíamos enfrentar caso decidíssemos, de fato, dar esse passo ousado para além do sistema solar. Mas antes que alguém feche esse vídeo achando que a humanidade já está com o pé em Próxima B, é importante lembrar: tudo isso é pura especulação, uma simulação criativa, um convite para pensar, questionar e imaginar. Estamos longe de construir uma colônia humana fora da Terra e alcançar um planeta como Próxima B, mesmo que ele esteja a, entre aspas, só 4,2 anos-luz de distância, é algo extremamente complicado com a tecnologia que temos hoje. Além disso, temos dezenas de obstáculos técnicos e biológicos. Como proteger uma tripulação da radiação cósmica durante décadas de viagem? Como produzir alimentos e manter a saúde mental de pessoas presas em uma nave por tanto tempo? E, claro, há o enorme desafio de pousar em um planeta totalmente desconhecido, com clima, gravidade, química e riscos biológicos imprevisíveis. O exercício mental que fizemos aqui é como olhar para uma estrela no céu e imaginar não só o que há ao redor dela, mas também como seria viver ali. É um convite à imaginação, mas também à ciência. Porque, antes de qualquer conquista, o futuro sempre nasce de uma boa pergunta. E talvez a pergunta que deixamos no ar seja: até onde estamos dispostos a ir para garantir a sobrevivência da nossa espécie? No início do século 24, a humanidade abandonou a Terra em direção às estrelas. A extensa devastação ecológica e climática que marcou os últimos 300 anos havia consumido completamente nosso planeta, o transformando em um mundo árido e inóspito. O derretimento acelerado das calotas polares fez os mares subirem, levando ao desaparecimento de regiões costeiras e cidades inteiras. O desmatamento causou empobrecimento, destruição e a perda de vidas humanas e animais. Enquanto isso, continuamos queimando combustíveis fósseis, mesmo sabendo que eles estavam nos envenenando, transformando, pouco a pouco, nosso mundo em um lugar cada vez menos adequado para nossa sobrevivência.
Nesse meio tempo, uma pequena fração de nós voltou os olhos para as estrelas, em busca de um novo começo. Mas onde? Quais eram as chances de encontrar um planeta tão parecido com a Terra a ponto de nos acolher e proteger do caos que nós mesmos criamos? Telescópios poderosos foram construídos e centenas de gêmeas da Terra logo foram descobertas orbitando estrelas distantes. Afinal, nossa casa não era tão única assim. O universo estava repleto de terras. Centenas de espaçonaves, cada uma do tamanho dos antigos navios transatlânticos, deixaram o planeta. Algumas rumo ao sistema Alpha Centauri, outras em direção a estrelas ainda mais distantes. Apesar de viajarem em velocidades absurdas, impulsionadas por motores de dobra espacial, a jornada levaria séculos, e só os descendentes dos que partiram talvez veriam a Terra Prometida. Isso parece um roteiro de filme, eu sei, mas o quão realista esse cenário pode ser. Claro, com todos os avanços tecnológicos que temos hoje, é tentador acreditar que estamos nos aproximando de uma era de exploração interestelar. Mas você realmente acha que um dia a gente vai deixar a Terra para trás e começar a viajar pela galáxia, colonizando e fazendo bases por aí? Bom, vocês sabem que eu gosto de ser otimista aqui no canal, mas, sendo bem sincero, se existe um jeito de viajar pelas estrelas, tudo indica que estamos longe de descobrir. E eu vou te mostrar o porquê. A gente pode afirmar com segurança que a expansão da espécie humana pelo espaço interestelar se baseia em 3 grandes propósitos: pesquisa científica, a necessidade de obter recursos e a busca por novos planetas habitáveis, caso alguma catástrofe torne a Terra inabitável. O primeiro ponto é algo que consideramos essencial. Explorar o universo através de observações e pesquisa científica é de extrema importância e, de fato, é o aspecto menos complicado da nossa presença no espaço. Sondas robóticas cada vez mais inteligentes podem operar por nós, sem a necessidade de descermos em planetas como conquistadores ou colonos desesperados. Agora, se olharmos para o segundo ponto, é fácil perceber que não há necessidade de deixar nosso sistema solar, pelo menos não no futuro próximo, especialmente considerando que entre a Lua, os asteroides e Marte ainda temos uma imensidão de recursos à nossa disposição. Mas beleza, tá claro que temos grandes quantidades de recursos no sistema solar e, com o desenvolvimento da mineração espacial, teremos diversas opções para extração de materiais aqui mesmo no nosso sistema planetário. Mas aí damos de cara com o terceiro ponto: encontrar um segundo mundo habitável, e isso não temos no sistema solar. Diversos cientistas e defensores da colonização espacial, como Stephen Hawking e Elon Musk, argumentam que nos tornarmos interplanetários é a única defesa real contra a extinção, seja por problemas internos, como mudanças climáticas e guerras nucleares, ou por fenômenos externos, como impacto de asteroides, explosões de raios gama e etc. Ficar confinados em um só lugar nos torna vulneráveis. E de fato, ter um planeta B parece uma boa ideia. Mas é preciso entender que nem todos os habitantes da Terra poderiam ser levados para esse planeta hipotético. No melhor dos casos, seria uma forma de salvar um número pequeno de pessoas, dando à nossa espécie uma chance de não desaparecer. Mas definitivamente não seria a salvação de todos. Do mesmo modo, também precisamos abandonar a ideia de que o problema da superpopulação na Terra poderia ser resolvido com uma migração em massa. Para descartar essa possibilidade, basta um simples dado. Hoje, a população da Terra cresce em cerca de 80 milhões de pessoas por ano. Ou seja, só para manter o número atual de habitantes, teríamos que enviar 80 milhões de pessoas por ano ao espaço. Uma tarefa totalmente inviável, mesmo com uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Mas vamos supor que para manter a espécie viva, a humanidade decida de fato abandonar o sistema solar e buscar uma das estrelas mais próximas. Como isso seria possível? Bom, se estivermos falando de uma missão com tripulação humana e não apenas sondas automatizadas, então será necessário construir espaçonaves capazes de acomodar dezenas ou até centenas de pessoas.
E como você deve imaginar, isso não seria uma tarefa nada simples. Como sabemos, o grande problema da exploração espacial é a enorme distância entre as estrelas e o limite intransponível da velocidade da luz. Sem poder ultrapassar essa velocidade, os tempos de viagem com métodos tradicionais de propulsão, sejam químicos ou nucleares, podem levar milhares de anos, ou, no caso de jornadas intergalácticas, milhões. Além disso, é importante lembrar que estamos bem longe de possuir tecnologias que alcancem sequer uma fração mínima da velocidade da luz. Com o que temos hoje, levaríamos milhares de anos só para chegar a Alpha Centauri, por exemplo. Agora, mesmo que por algum milagre tecnológico conseguimos atingir instantaneamente a velocidade da luz, ainda levaríamos 4,3 anos para alcançar Próxima Centauri. Isso significa que mesmo viajando na maior velocidade possível do universo, nossa espécie só poderia explorar as redondezas do Sol, mas definitivamente não teria como estabelecer uma rede de rotas pela galáxia. Mas digamos que a ideia seria colonizar um planeta habitável a 50 anos-luz de distância, ignorando todas as objeções levantadas até agora sobre a viabilidade dessa missão. Como faríamos isso? Dado o tempo de viagem, a única solução plausível seriam as chamadas naves geracionais. Naves hipotéticas de grande porte, capazes de abrigar centenas ou milhares de pessoas, além dos animais necessários para a alimentação e para invadir o ecossistema do planeta a ser colonizado. Tudo isso em um ambiente completamente autossuficiente. Ao longo do tempo, uma geração substituiria a anterior, até que a nave finalmente alcançasse seu destino. Mas, claro, os problemas nesse caso são inúmeros. Primeiro, há as questões tecnológicas, como construir uma nave capaz de funcionar por séculos, sem assistência externa ou peças de reposição, além das que já estiverem a bordo. Sem falar em uma fonte de energia ou sistema de propulsão que pudesse mover uma nave tão grande. Motores químicos estão fora de cogitação, energia atômica também, e a nave seria muito grande para que a ideia de velas solares funcionasse. Resumindo, não temos opções. Além disso, há os riscos da viagem, como micrometeoritos ou radiação cósmica. E, por fim, o fator humano. A primeira geração seria composta por voluntários, mas as seguintes seriam de pessoas que nasceram dentro da nave. Eles estariam nessa viagem sem ter outra escolha. Uma alternativa para isso seria congelar a tripulação, supondo que isso seja possível, ou enviar embriões que seriam criados por programas de inteligência artificial ao chegar ao destino. Mas imagine os debates éticos sobre um projeto desses, e as questões éticas nem são as únicas. Um planeta adequado à colonização é, por definição, um planeta vivo, com flora e fauna próprias. E mesmo que ele não seja habitado por uma espécie inteligente, seu ecossistema pode ser incompatível com o nosso, o que levaria à extinção das formas de vida nativas. Outro problema é que mesmo com os telescópios mais avançados, daqui da Terra seria muito difícil garantir quais planetas são realmente adequados para a colonização. E então, o que faríamos? Partiríamos às cegas? Apostaríamos numa estrela distante, torcendo para que as indicações de habitabilidade colhidas à distância estejam corretas? Certamente que não. Dado o custo e os riscos envolvidos em uma viagem desse porte, não poderíamos embarcar numa aventura assim sem um planejamento rigoroso, tanto para a viagem quanto para o destino. Ou seja, uma missão de colonização teria que começar com o envio de sondas capazes de identificar um planeta realmente viável. Mas beleza, tudo deu certo e uma missão já está em preparação. Supondo que o planeta habitável mais próximo esteja a 50 anos-luz da Terra, uma sonda enviada no ano de 2100 chegaria por volta de 2150. Isso, na melhor das hipóteses, viajando à velocidade da luz. Considerando o tempo de análise e preparação, a missão tripulada só partiria por volta de 2200 e chegaria ao destino no ano de 2250. Isso basta
basta para perceber que a colonização de outros planetas não é uma alternativa viável para resolver nossos problemas internos. É muito mais sensato investir em tecnologias que reparem os danos ambientais. Bom, mas será que a gente está desistindo rápido demais de visitar as estrelas? Será que existe alguma forma de cortar o caminho e evitar as grandes distâncias envolvidas? Ao contrário do que diz a física clássica, o tempo não passa da mesma forma para todos os observadores. Quanto mais próximo um observador tiver da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para ele. De maneira simples, em uma nave que parte da Terra e acelera até uma velocidade relativística, o tempo dentro dessa nave passa mais devagar do que aqui na Terra. Imagine uma espaçonave viajando a 95% da velocidade da luz em direção a um planeta a 9,5 anos-luz de distância. Para alguém parado na Terra, essa viagem duraria por volta de 10 anos. Mas para quem está dentro da nave experimentando a dilatação do tempo, essa jornada pareceria durar apenas 3,12 anos. Ou seja, entre sair da Terra e chegar ao destino, os tripulantes envelheceriam pouco mais de 3 anos, enquanto 10 anos se passariam aqui na Terra. Se alcançasse 99% da velocidade da luz, o tempo dentro dessa nave passaria 7 vezes mais devagar. A 99,99% da velocidade da luz, o tempo dentro da nave passaria 70 vezes mais devagar. E por aí vai, até atingir 100% da velocidade da luz, onde o tempo pareceria simplesmente parar. Esses números, ainda que um tanto otimistas sobre a possibilidade de viajar livremente pela galáxia, revelam algo surpreendente. No fundo, eles nos dizem que, para um observador viajando com sua nave a praticamente 100% da velocidade da luz, qualquer destino, seja ele a 100 ou a 100 mil anos-luz de distância, seria alcançado quase instantaneamente. Então, é isso. A dilatação do tempo resolve tudo. Bom, infelizmente não. Como já vimos, nada que possui massa pode atingir 100% da velocidade da luz, e acelerar um corpo até que ele se aproxime da velocidade da luz exige uma quantidade de energia que se aproxima do infinito. Nenhum sistema de propulsão conhecido hoje seria capaz de nos oferecer isso. E mesmo que, por algum milagre tecnológico, o problema da energia fosse resolvido com meios que hoje nem conseguimos imaginar, ainda haveria outro desafio gigantesco. Viajar a essa velocidade seria extremamente perigoso. O espaço não é um vazio absoluto, ele está repleto de átomos soltos e, às vezes, estruturas mais complexas, como nuvens de poeira e gás, estrelas e planetas. Em outros momentos, é verdade, há apenas átomos solitários vagando no nada, provavelmente sem colidir um com o outro por milhares de anos. Mas uma coisa é a probabilidade de dois átomos de hidrogênio se chocarem em 1 centímetro cúbico de espaço. Outra coisa completamente diferente é a certeza de que uma espaçonave cruzando o espaço em alta velocidade enfrentará um fluxo gigantesco de partículas colidindo contra ela ao longo de sua jornada. Partículas que são inofensivas em baixas velocidades se transformam, quando aceleradas, em uma chuva mortal de projéteis e radiação ionizante com um poder de penetração altíssimo. Essa radiação pode danificar seriamente o casco da nave, além de torná-lo radioativo, colocando em risco todos os ocupantes a bordo. Interceptar essas partículas a velocidades próximas da luz significa receber quantidades de energia tão altas que qualquer forma de vida na nave estaria condenada. Sem falar que, a essa velocidade, simplesmente atravessar uma fina camada de poeira interestelar poderia resultar na destruição total da espaçonave. Alguns cientistas acreditam que só a presença de matéria interestelar já seria suficiente para impedir que qualquer nave ultrapassasse 10% da velocidade da luz. E, como vimos, velocidades assim ainda estão muito longe do necessário para viabilizar uma viagem interestelar em larga escala. Além disso, mesmo que superássemos todos esses desafios, ainda restaria um problema inevitável. A dilatação do tempo cortaria qualquer laço com o planeta de origem.
Os astronautas partiriam sabendo que nunca mais veriam suas famílias e, se um dia retornassem, encontrariam uma civilização totalmente diferente da que deixaram para trás. E, diferente dos filmes de ficção científica, uma missão desse tipo não permitiria a existência de instituições interestelares reais. Organizações baseadas em trocas comerciais ou culturais entre raças e civilizações diferentes pressupõem um certo nível homogêneo de progresso tecnológico e social. Mas essa homogeneidade é impossível de manter quando estamos falando de viagens interestelares que levam séculos ou milênios entre ida e volta. Afinal, pensa bem, o que motivaria uma empresa a enviar seus produtos para o outro lado da galáxia, sabendo que nunca mais terá notícias da nave que transporta sua carga? Ou por que um governo financiaria uma missão interestelar da qual nunca mais ouvirá falar? Ou que retornará apenas quando todos os envolvidos já estiverem mortos há milhares de anos? Qualquer nave que se aventure no domínio da relatividade de Einstein se tornaria, na prática, um mundo à parte, sem pátria, sem passado. Um empreendimento assim levantaria perguntas profundas sobre sua validade e propósito. Resumindo, a viagem interestelar é impossível. Nem no presente, nem no futuro distante há qualquer tecnologia ou atalho cósmico que nos permita dar esse salto gigantesco rumo às estrelas. E talvez o problema não esteja na nossa tecnologia ou motivações. Talvez o problema seja apenas nossa biologia, porque, ao que tudo indica, não fomos feitos para viajar entre as estrelas. Mas isso não significa que não devemos olhar para o alto. Afinal, compreender o universo quase infinito que nos cerca pode trazer respostas sobre a nossa galáxia, a nossa Terra e sobre nós mesmos. E quem sabe, talvez um dia, finalmente descobriremos o mistério de tudo e saberemos de uma vez por todas o porquê de algo existir, ao invés do completo nada. Como vimos, os desafios da viagem espacial não são poucos. Distâncias inimagináveis, radiação, falta de recursos, isolamento total, e mesmo assim, a humanidade não para de olhar para cima. Talvez isso seja parte do que somos. Desde que olhamos para as estrelas pela primeira vez, algo dentro de nós parece saber que não pertencemos apenas à Terra, que o universo inteiro é, de certa forma, nosso lar em potencial. Hoje ainda estamos engatinhando, nossos passos mal passaram da Lua. Marte ainda é um sonho distante, e Próxima Centauri B, um desafio possível apenas na ficção científica. Mas vamos tentar terminar o vídeo mais otimista. Se há algo que a história nos ensina é que o impossível só permanece impossível até alguém decidir enfrentá-lo. Afinal, quem teria imaginado há apenas um século atrás que estaríamos mandando robôs para explorar outros planetas, ou que sondas humanas já teriam ultrapassado os limites do nosso sistema solar? O caminho para as estrelas é longo, mas ele já começou e pode demorar décadas, séculos, talvez até milênios. Mas um dia alguém vai pousar em Marte, outro alguém vai sair do sistema solar e, em algum futuro ainda mais distante, nossos descendentes talvez habitem mundos que hoje só podemos imaginar. Não porque seja fácil, mas porque, no fundo, viajar pelo espaço é mais do que uma ambição científica. É uma declaração ousada de que a humanidade não se contenta em apenas existir. Nós queremos descobrir, explorar e deixar pegadas, mesmo que seja em terras onde ninguém jamais esteve. Obrigado.